Saudações a todos os presentes aqui, os participantes 40 e 50 desse congresso, utilizando óculos 2021, barba, um cavanhaque acentuado. Saudações à mesa, né, que está coordenando aqui, os coordenadores da mesa. Meu nome é Bruno Boixá Roberti, eu sou aluno de doutorado da FRJ, na área de música, e minha orientadora é a Maria José Vitarese. Né, eu estou na área de práticas corais e trabalhando com o tema de preparação vocal e vou fazer uma apresentação sobre a composição de vocalizes utilizando o método de autorrelato verbal. Então, eu vou começar a apresentação. Passagem da imagem. Eu vou começar apresentando o meu trabalho nesse congresso, Congresso da BEM. O tema é o autorrelato como processo de composição de vocalizes para coros infantis. Meu nome é Bruno Boixá Roberti, eu faço doutorado na FRJ. Minha orientadora chama-se Maria José Vitarese. Né? Eu estou dentro da área de práticas interpretativas e seus processos reflexivos, com o tema geral da minha tese sendo preparação vocal, né? E mais especificamente técnicas para aumento da extensão vocal, né? Um treinamento aplicado a técnicas, aplicando para desenvolver a voz, desenvolvimento vocal. Mudança Muito de bem. slide para Nesse processo de trabalho da preparação vocal, nós temos vários aspectos a considerar, né? Inicialmente, a gente leva em conta que num ensaio comum, né, um ensaio de coro comum, o regente vai encontrar diversas dificuldades, principalmente no coro iniciante, com problemas técnicos básicos, como respiração em lugares errados da frase, dificuldade de pronúncia da palavra, afinação pobre, ressonância pobre, extensão vocal limitada, todos esses problemas interligados e como uma coisa única aparecendo lá, um fenômeno, né, que a gente, como regente, vai tentando destrinchar quais são as técnicas com dificuldades e assim fazer o trabalho fluir, né? E como é que a gente faz esse trabalho fluir? A gente tem que acaba nessa situação tendo que criar exercícios ou tocar exercícios de outros compositores, de outros regentes, preparadores vocais, para preparar o nosso coro, para poder trabalhar esses aspectos técnicos, né? Postura corporal, respiração, dicção, ressonância, afinação, extensão vocal, né? Além de escolher bem as peças e elementos, né? Então, esse processo acaba sendo um processo de composição que o regente tem que fazer de exercícios que têm características específicas, né? Essas características que eu estou colocando aqui: vocalizes em grau conjunto, não explorar frases muito longas, evitar regiões muito extremas da extensão vocal e utilização de recursos lúdicos para atrair a atenção do grupo, né? Isso porque nós estamos falando de coro infantil, né? E coro infantil geralmente iniciante por conta de ser de 7 a 11 anos, né? Dificilmente no Brasil a gente tem coros com essa idade que tem experiência, né? É uma idade que se inicia o trabalho, né? E por conta disso, essas características vão ser muito evidentes na hora de construir um exercício, né? Então, pela própria natureza do tipo de coro que a gente está falando aqui, esses 4 elementos vão influir na hora de compor, né? Mas como compor? Né? Posso começar a compor do nada e começar a compor sem nenhum elemento para minha composição. E muitas vezes a gente pode estar sem uma inspiração, e é por isso que eu trouxe esse estudo sobre o fenômeno da composição musical, que vem sendo feito por alguns autores, como aqui eu falo, que utilizam relatos verbais em voz alta como metodologia de trabalho, né? Entre outros, né? Então, por exemplo, Sloboda, no seu livro de Psychology of Music, de 85, que é essa edição, elenca 4 métodos, né, básicos, 4 aspectos básicos da investigação sobre o processo composicional, né? Anotações, esboços que os compositores fazem à mão, né? Comentários que os compositores fazem sobre o próprio processo de composição, entrevista com os compositores sobre o seu processo de trabalho e observação da improvisação musical, né? Todos esses 4 elementos acabam fazendo parte um pouco do trabalho de composição, né? E nesse processo, esses autores como Burnhard, Juncker, Collins fazem esse trabalho, Webster principalmente, fazem esse trabalho de buscar a composição, né? No processo de composição, os exercícios vocais... Então, a questão central do meu trabalho
seria, dessa apresentação, desse relato, seria entender o processo de composição de exercícios vocais para coros infantis com vista à resolução de problemas específicos, né, de técnica vocal. E eu vou utilizar o método de autorrelato verbal como ferramenta para impulsionar esse processo de composição. Mudança de slide. Okay? Como que eu fiz a metodologia desse trabalho, né? Então, esse trabalho aqui de estudo sobre o autorrelato e a composição ao mesmo tempo está dividido em 4 partes. Primeiro eu vou escrever os materiais, depois os procedimentos que eu utilizei, vou levantar os dados e vou fazer uma análise das transformações desses dados, né? Que são o processo, uma parte do processo de composição. Né? Então os materiais, né? Primeiro o que eu utilizei para fazer esse trabalho? Um caderno, né? Onde eu anotei, um caderno de pauta mesmo, pauta musical, onde eu fui anotando os exercícios, solfejando junto e tal, né? E aí fui rabiscando, vendo, jogando de cá para cá, ver o que funciona, o que não funciona. Utilizei também um programa para falar em voz alta, né? Porque o relato verbal ele trabalha com a fala em voz alta. Então eu fui falando em voz alta, descrevendo em voz alta esse processo de composição aqui, fui solfejando em voz alta e fui gravando com essa plataforma. Por que eu gravei com a plataforma? Estava na pandemia, explorei já uso outras plataformas digitais, né? Mas queria utilizar essa plataforma porque ela tem no celular também. E eu queria utilizar isso em vários locais, não só no meu computador. E aí peguei essa plataforma do BandLab e utilizei para trabalhar, né? Vou mostrar um pequeno áudio de como ficou, bem curto, para vocês terem uma noção de como que a plataforma funciona e como foi o meu processo ali. Né? Mudança de slide. Bom, depois desse áudio que eu coloquei para vocês, eu vou descrever agora os procedimentos, né? Então, nos procedimentos do processo de composição, utilizando um autorrelato, né? Houve um fluxo de descrição do pensamento que não foi interrompido. Eu fui fazendo direto, sem pensar, fui escrevendo, anotando, falando junto, e tudo em voz alta, todas as etapas do processo, e gravando essas etapas, obviamente, né? O caderno pautado foi sendo utilizado, e as partituras foi anotando também, à medida que eu fui fazendo os dois processos juntos, né? Mudança de slide. Depois desse primeiro momento, eu peguei esses dados e reuni e escrevi eles pensando já nas técnicas de composição, mas e transformando sofrendo devagar um processo de transformação paulatino, né? Mudança de slide. Então, por exemplo, aqui eu estou trazendo um pouquinho do processo, né? Que foi no primeiro vocalize foi o Vida, né? Que eu utilizei a palavra vida e brinquei com ela até desse primeiro para o segundo, né? Começando no primeiro e segundo, eu vou mostrar um áudiozinho de como ficou o resultado final dele, mas basicamente o primeiro é e a palavra vida descrita embaixo de cada partitura. E o segundo ficou alfabeto fonético abaixo do texto. E o resultado final, esse segundo, né? Som de fundo. Vocalize com voz masculina. Vocalize o número 2. No outro vocalize eu já comecei de uma maneira diferente. Eu utilizei a pronúncia da palavra lado a lado pela paz, a frase. Dessa frase eu fiz a métrica dela primeiro, né? Fui fazendo a pronúncia, métrica e prosódia. E dessa prosódia eu peguei e criei o primeiro vocalize, que eu não gostei muito do resultado, ficou um tom menor, lado a lado, pela paz. E aí depois eu passei para esse segundo vocalize, que eu já fiz alguns processos de transformação utilizando alguns elementos que eu vou explicar aqui também, né, nesse processo de criação. E ficou lado a lado, pela paz. Vou colocar aqui para vocês ouvirem um trechinho só, bem rápido do vocalize. Lado a lado, pela paz, lado a lado, pela paz. Mudança de slide, aspectos, título, aspectos da ludicidade, né? Então, assim, na composição do segundo vocalize, eu coloquei algumas metáforas, comecei a colocar algumas metáforas físicas no processo de descrição, né? Dar as mãos no final da pela paz, onde o S mais prolongado, as crianças levantam a mão, fazendo o símbolo da palma da paz, vão soltando a mão para o alto. Eu comecei a exercitar e utilizar esses elementos que eu tenho estudado na literatura, né? E com o objetivo de alongar o corpo e criar uma consciência corporal, principalmente para essa região do diafragma, né? E do costo diafragmático, na verdade.
E como é que eu analisei os dados? Então, assim, nessa última etapa do processo, eu fiz uma análise desses dados, os dados que eu estou considerando os vocalistas que eu criei. Essa análise dos vocalistas que eu criei contaram com uma revisão de uma biografia que eu fiz utilizando principalmente esse autor, que é um pesquisador, né, o Pitombeira, Liduíno Pitombeira, que fala sobre o processo de mutação, né? Então ele fala: o processo de mutação se manifesta dentro do domínio musical pelos gestos de deformação, filtragem, conversão e transformação, entre outros trabalhos, né? Então a gente pegando esse material de cima que eu fiz aqui, o do primeiro, né, e do segundo, vocês podem ver que eu fiz um processo de deformação e de transformação que eu vou descrever agora, né? Os processos são subtração melódica, subtração rítmica, redução rítmica e compressão temporal. Desse processo, eu descrevi utilizando esses artigos do Liduíno, né? E aí, olha, interessante que ficou, né? Então, o primeiro vocalista sofreu o processo de subtração melódica e compressão temporal, né? Naturalmente, eu fui tirando e colocando e fui experimentando. E aí, ao analisar, a gente pode ver que, por exemplo, o primeiro sofreu uma subtração temporal, que eu tirei um fragmento, né? E ele ficou mais curto para justamente ajudar também o aluno a cantar, né? E aí, no final, eu fiz uma compressão temporal também para mudança para um compasso mais adequado, né? Compressão rítmica aqui, uma compressão rítmica de certo modo, que se deixasse em 4 ali, teria problemas na hora da execução, ia dificultar a execução, né? E o segundo vocalize eu fiz um processo de compressão temporal e subtração rítmica, né? A primeira compressão temporal que eu achei para ficar em 6/8. Três partituras, partindo daquele primeiro que eu fiz, que eu desenhei, e depois eu também mudei a tonalidade, né, e fiz uma subtração rítmica também, uma deformação. Okay? Então, qual foram os problemas enfrentados? Qual a conclusão desse trabalho? Né? Que o processo autorrelato verbal é um processo rico que permite desenvolver a criatividade, o fluxo da criatividade, né? E que, aliado às técnicas de composição, ajuda bastante, né? E pensando nesse processo, utilizando o modelo do Webster, que é um cara que trabalha também com esse processo de composição. Eu adaptei o modelo do Webster para a preparação vocal, né? Ou seja, para a criação de exercícios na preparação vocal, né? Pensando compor, pensamento divergente. Desse pensamento divergente a gente tem esses dois quadrados laterais que definem em amarelo escuro, condições para o pensamento, né? Pessoal, imagem do inconsciente, motivação, tudo que vai gerar elementos socioculturais, motivação do coro, o que pode gerar elementos para criar essa composição, né? E as capacidades do regente e os conhecimentos dele, que vão se somando e vão entrar as etapas de resolução do problema, que é a criação dos vocalizes. Vai surgindo essas perguntas que vão convergir, né, no pensamento convergente, e vai gerar o exercício. Ok? No início, então, o sistema proposto para ele começa com um pensamento divergente, sistema proposto, né, que é o ato de compor, e vai aos poucos lidando com o pensamento convergente paulatinamente, que é um estudo feito a longo prazo, né, há muito tempo ser feito dentro da área de psicologia cognitiva, né, e esses autores da música vêm também estudando e fazendo essa junção com a música, né? Então, exatamente o que eu descrevi aqui no quadro são esses elementos básicos do trabalho. E esse é meu projeto de pesquisa, por enquanto, nesse nível, né? De referências. Gostaria de agradecer a todos pela participação e conversamos mais sobre o assunto, né? Na verdade, ainda tem muito o que estudar sobre esse processo. Obrigado. Fundo Preto, orientando Bruno Boixá, letras com orientadora Maria José Vitarese, Congresso Nacional, Associação Brasileira de Educação Musical, o autorrelato como processo de composição de vocalizes no título para coros infantis. Ator Bruno Boixá Roberti finaliza a apresentação.